A questão racial ganhou um protagonismo maior nesses últimos dias, seja no debate político em geral, mas especialmente agora, nessa campanha eleitoral aqui da Bahia. Isso depois que o candidato ACM Neto, do União Brasil, se autodeclarou pardo para a Justiça Eleitoral e também por conta do servidor público Jorge da Cruz Vieira, conhecido como Jorge X, ele que também é candidato a deputado federal pelo PSOL, entrou com uma ação de investigação judicial eleitoral contestando a autodeclaração de ACM Neto e da candidata a vice Ana Coelho, que também havia se autodeclarada parda. O servidor público Jorge da Cruz Vieira, o Jorge X, que também é membro das bancas de heteroidentificação racial da Universidade Federal da Bahia, do Conselho Federal de Psicologia e da Defensoria Pública da União. Nosso convidado aqui no Issa Bahia, com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. E bom dia a toda a audiência do Issa Bahia. Pois é, por mais que a ACM Neto já tenha vindo a público afirmar que sempre se autodeclarou pardo, você já afirmou que o principal ganho desse episódio todo, inclusive da ação movida na Justiça Eleitoral, foi chamar a opinião pública para um debate que muito comumente, não é mais acadêmico e centrado no movimento negro, no movimento negro. O que foi acrescentado nesse debate que gira em torno da questão racial, Jorge? Jefferson, o principal ganho nesse debate é que a gente precisa respeitar as leis. A legislação que protege o candidato, né, negro dentro da disputa democrática e como outras políticas públicas na educação, na saúde, até nos concursos públicos, visa justamente proteger a população negra que é vitimada pelo racismo. O ganho principal, chamando a audiência pública e a opinião pública para esse debate, se dá nesse quesito. E imagine só, se amanhã ou depois aparece um candidato a um concurso ou um candidato que queira aferir uma política voltada para as pessoas que sofrem algum tipo de deficiência e ele diga assim, mas eu me sinto assim. A regra do ordenamento jurídico serve para a gente se entender na sociedade. Se a gente destrói isso, a gente vai entrar no caos da sociedade. É por isso, Jefferson, o que eu estou defendendo não se trata do Antônio Carlos. Como eu disse aos jornalistas, isso aí é a ponta do iceberg. O que está em jogo aí é a democracia. O fundo eleitoral de campanha, que é o tributo que você, Ernesto, que você, Jefferson, pagam, é para que a democracia seja disputada em regras possíveis, de paridade de armas entre os candidatos, que as melhores ideias possam ser brotadas. A partir do momento que você tira essa possibilidade de candidatos como eu, de origem popular, que vem com a proposta a disputar o jogo democrático, a gente vai submeter a democracia aos poderosos. E no meu lugar, de membro de banca de heteroidentificação, com conhecimento, com todo o arcabouço teórico e jurídico, a gente pode estabelecer uma petição inicial que questione essa estrutura, sobretudo para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral precisa disciplinar a distribuição do fundo eleitoral. Agora, que distorções exatamente as políticas públicas exatamente criadas para pessoas pardas, pessoas pretas, para que exatamente tenham representatividade, igualdade de oportunidades, que distorções são essas que podem resultar de uma polêmica como essa, de alguém sair por aí se autodeclarando pardo sem obedecer critérios que definem exatamente essa classificação? Você falou muito bem, Jefferson. Critérios. A primeira coisa que eu fiz foi questionar a Justiça Eleitoral, o TSE, e o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o TRE. A gente, através do sistema de protocolo de ouvidoria desses órgãos, a gente questionou se existe a presença de bancas de heteroidentificação racial. Porque existe isso em todo o ordenamento jurídico, existe isso em toda a instituição pública federal. A Defensoria Pública, o Poder Judiciário, eles estabelecem, eles que criam a banca de heteroidentificação racial. É o Estado que tem que criar. Então, o que é que acontece? Por que eu fiz essa pergunta? Uma vez constatado, através do sistema de ouvidoria, que não existia uma banca criada pela Justiça Eleitoral, o que significou? Não adiantaria criar a lei de repasse, uma vez que ficaria a cargo dos próprios partidos
fazer essa distribuição, essa aferição de cada candidato. Mas isso eu ia te perguntar. É importante para a gente, aliás, Jefferson, até para quem não está nos vendo pelo YouTube aqui, para quem está só nos ouvindo, não nos conhece, nessa entrevista eu acho que é importante a gente dizer. Somos 2 entrevistadores, 2 homens brancos, estamos entrevistando uma fonte negra sobre essa questão. Acho que é importante a gente sempre deixar isso, porque é claro que as nossas perguntas vão muito também desse olhar, e por mais que a gente seja antirracista, a gente não é negro, então não pode sentir e olhar para essa questão do mesmo jeito, né? Jorge, você é membro de uma comissão, né, de uma banca de heteroidentificação, é isso? E você citou, você é de algumas universidades que adotaram um sistema de cotas. Perfeito. Né? E a gente ouviu em vários momentos denúncias de pessoas tentando fraudar um sistema de cotas para ter um acesso facilitado, ou para pretender, pelo menos, ter um acesso facilitado a uma vaga de ensino superior na instituição pública. Né? O que é essa banca? Explica para a gente o que é essa banca. E aí eu acho que eu volto ao que você estava falando quando eu te interrompi, sobre a ausência de uma banca dessa no âmbito da justiça eleitoral para fazer esse filtro, porque pode até não ser a intenção do candidato CCN Neto, mas ele tem que entender que é razoável que se questione que a autodeclaração possa ter também, se não dele, mas de outros candidatos se autodeclararam pardos ou negros, o objetivo de ter acesso ao recurso do fundo eleitoral privilegiado, não é isso? E que fique bem claro também, por favor, responda, Ernesto. Agora, quem é exatamente uma pessoa parda? Vamos lá, vamos por parte. A pergunta do Ernesto é providencial. Ernesto, o que a sociedade baiana precisa entender, compreender, é que a autodeclaração faz parte de um primeiro procedimento. Porque assim, Ernesto, se hoje eu saio daqui e digo, a partir de agora eu sou uma geladeira, eu me autodeclaro uma geladeira. Não, a gente tem que exagerar para a gente entender a gravidade disso. Você acha que quando eu chegar na portaria, pegar um ônibus ou um Uber, eles me enxergarão como uma geladeira? Claro que não. Então, a autodeclaração é o primeiro procedimento. O Supremo Tribunal Federal pacificou a heteroidentificação como sistema misto que compõe esse procedimento. Então, a primeira monta, o candidato, seja no concurso público, na universidade ou na justiça eleitoral, ele se autodeclara. É a primeira fase. A segunda fase, ele precisa ser verificada pela heteroidentificação, composta por uma banca, através de especialistas do movimento negro, para que assim a gente afira se aquela pessoa realmente é socialmente negra. A pessoa possui traços, marcadores raciais. E isso não é feito de qualquer forma, Jefferson. Existem marcadores... Não é só o fenótipo. Não, o fenótipo é características que tem os marcadores raciais, que é a cor de pele, textura de cabelo e traços negroides. E, além disso, a gente também preserva princípios para aferir essa autodeclaração. Territorialidade e indúbio pro réu. Quando o Antônio Carlos diz, coloca um branco aqui no meu lado, a gente precisa saber que referencial de branco é esse. Porque se uma pessoa é acostumada a viajar para a Europa ou assiste muito filmes norte-americanos, ele tem um referencial na cabecinha dele de branco. Obviamente que esse branco não está presente nas relações sociais de Salvador. O que ele esquece de afirmar é que o branco referencial que ele tem colocado do lado é o branco que ele mesmo vos fala. Ele é o referencial de branco em Salvador. As relações raciais se dão no território. Ele não pode avocar uma comparação de um branco nórdico, uma vez que aqui em Salvador a gente não tem uma relação com esse biotipo. Então ele joga para a torcida fazendo isso, e isso é um equívoco da parte dele. Então quando a gente vai participar da banca de heteroidentificação, e esse candidato é de um território nacional, eu participo de forma virtual, a gente precisa ter na banca um avaliador que esteja imbuído, vivendo no contexto daquele candidato. Eu já aprovei candidatos, Ernesto, que em Curitiba ele sofria os efeitos do racismo, mas esse mesmo candidato, se viesse para Salvador, ele não sofreria. Então, assim, perceba que as relações raciais se dão dentro do território. Mas quais outros ingredientes contribuem para a definição dessa identificação? Não, eu sou pardo, sim, eu tenho uma ascendência afro, eu tenho características aqui pequenas, mas tenho, e aí você olha para ele, mas você é um branco, mas ele se declara pardo. Quais outros critérios contribuem para isso? Brilhante pergunta, Jefferson. O nosso racismo é de marca. É o que a gente vê.
a definição genótipica, através do gene, da ascendência familiar, ela não é estabelecida no seio das relações raciais aqui no Brasil. Então, qual é o critério? Por mais que você identifique essas características, a pergunta que eu faço é o seguinte: você se sente perseguido? O racismo te atinge por essas características? Certa vez os amigos me perguntaram: Jorge, eu vou fazer o concurso, mas você acha que eu passo na banca? Aí eu falei assim: olha, não me cabe fazer nenhum tipo de exercício da sua identidade racial. Eu vou devolver a pergunta com esse exercício, com essa questão. Você se sente vítima do racismo nas suas relações, quando você vai no shopping, na blitz, quando tu liga a televisão, você se sente incomodado, quando você entra no espaço de poder, você se sente incomodado, se sentindo único, na sala de aula, nas universidades? Essa é a pergunta que tem que se fazer verdadeiramente. Mas não fica algo meio subjetivo, não? Porque o racismo é subjetivo. Um professor me perguntou: mas Jorge, houve caso dos 2 gêmeos na UNB, que um passou na cota e outro não. Houve outro caso que uma menina que ela perdeu na banca, que aí a justificativa é que ela era muito bonita. E aí eu falei: professor, o racismo é subjetivo. Do ponto de vista que a pessoa que sofre racismo, ela pode perceber através de um olhar, de um tom de voz, ou até de um tiro, que aqueles são um fenômeno do racismo. E fica na nossa conta esse tipo de relação. Sim. Da mesma forma, a gente tem que combater com a subjetividade. E a gente vai errar. Mas o problema é o seguinte, o ganho é o seguinte: quantas pessoas, a partir de agora, nas universidades, nas próximas eleições, houve, Jefferson, mais de 1.700 alterações étnico-racial, depois que o TSE criou o fundo eleitoral voltado para esses candidatos. Nas próximas eleições, eles vão pensar 2 vezes. Porque o ganho dessa iniciativa nossa foi dizer: a sociedade civil está atenta. Eles pensaram que ninguém ia reparar. Candidatos como o Aleluia, o Rosenberg e dentre outros, são todos pardos no seu cadastro. E outra coisa, Jefferson, estão pensando que essa iniciativa parte de um lado político ideológico. Vão cair do cavalo comigo. Como eu disse ao meu partido, princípio não se negocia. E eles entenderam, estão comigo nessa luta. Por acaso houve situação parecida dentro do seu partido também? Houve. E você vai dar o mesmo tratamento? Não, eu digo mais. Meu partido estabelece uma banca de autoidentificação. Quando houve a conversa da distorção, eu fui para cima. E esses candidatos que no primeiro momento acho que ficaram zangados comigo, devem estar agora me agradecendo, porque gerou uma polêmica gigantesca. Foi antes do caso da ACM Neto. Como eu sou um homem negro, que participa de 3 bancas, a gente tem treinamentos para isso, para não pensar que esse treinamento parte da minha perspectiva racial, das minhas experiências. A gente precisa se reciclar para estar nesse lugar. Sim. É uma boa discussão essa daí. Jorge, o resultado disso, no rescaldo da repercussão disso, o próprio candidato, ele primeiro reclama, de certa forma, de ter sido, na sua autodeclaração, discriminado, exatamente por conta do contraponto que ele fala, do paralelo, melhor dizendo, que ele faz com outros políticos. Ele tenta, inclusive, trazer o exemplo do governador Rui Costa, que também se autodeclara pardo. Sim. É um exemplo que ilustra bem o que você falou da diferença que faz essa questão do território, para falar de 2 exemplos daqui de Salvador. Os 2 são soteropolitanos. Brilhante. O que ele traz de contraponto não dialoga com a nossa iniciativa. As pessoas me perguntam assim: mas tem fulana. Eu falei: olha, se vocês pagarem advogados, eu processo todo mundo. Não se trata disso. O risco, Ernesto, é o seguinte: se na sociedade baiana nós concebermos que o Antônio Carlos é negro, porque para a justiça, e aí é pedagogicamente falando com a sociedade, a classificação de preto e pardo são subcategorias encaixadas na categoria negro. Para a lei é assim que é visto. Esse debate, quando iniciou, o Antônio Carlos colocou em um sentido semântico, simbólico. Não se trata disso. Não se trata disso. Então, assim, se a gente conceber que o Antônio Carlos é negro na Bahia, podemos concluir que o racismo na Bahia não existe. Uhum. Podemos concluir que as políticas de promoção da igualdade racial devem ser exterminadas, porque agora somos todos negros, Jefferson. Esse é o perigo dessa declaração. E o Antônio Carlos, por ser uma pessoa notória e poderosa, um precedente no nome dele
vai ser terrível para todas as políticas de ação afirmativa. Porque agora a pessoa que vai fazer um concurso público ou concorrer a uma vaga na universidade vai dizer, se Antônio Carlos é negro, eu também sou negro. Ele vai ter um precedente, um mau exemplo. Veja que o que estou defendendo aqui, que as pessoas acham que só tem um objetivo eleitoral, ele não é. Eu estou defendendo aqui a efetividade das políticas de ação afirmativa construída no seio do movimento negro, debatida nas convenções de Durban, a qual o IBGE adotou a metodologia para saber como essa sociedade vive. E aí eu digo para meus colegas o seguinte, gente, o IBGE, a qual ele falou que estava errado, funciona como um exame. Você vai fazer um médico para seu exame, você está com problema de saúde. O IBGE é isso. Você vai fazer suas taxas glicêmicas, seu exame de imagem, radiografia, para identificar o problema e aí vem um remédio. O IBGE é esse exame que vai saber como é que está a composição racial do povo brasileiro, na educação, na saúde, na violência, e dizer, Estado, está aqui a radiografia do povo brasileiro. A partir desses dados e informações, o Estado, através das políticas públicas, das leis, do ordenamento jurídico, estabelece remédios para que a sociedade fique mais justa e igualitária. E esses remédios são as leis esculpidas, esculpida na justiça brasileira, que é a lei do Estatuto da Igualdade Racial, a lei 12.711, a lei 12.990, a DPF 186 e a DC 41. São jurisprudências e leis que respaldam essas políticas públicas. Quando o Antônio Carlos fala que o errado do IBGE equivale ao que eu sinto, ele desconsidera, e ele como advogado, Jefferson, é o que me espanta. Eu não sei que vocês sabem, eu sou contemporâneo do Antônio Carlos, tenho a mesma idade dele. Tivemos os mesmos professores na Universidade Federal da Bahia. Eu esperava mais dele. Eu esperava ter um debate mais qualificado. E o que você espera dessa ação de investigação judicial eleitoral, né, que contesta exatamente a autodeclaração? Você está criando qual expectativa? Hoje, Jefferson, o Ministério Público emitirá um parecer desse caso. O prazo se esgota hoje. Eu estou confiante, mediante a jurisprudência e ordenamento jurídico já esculpido em relação a esses casos, que a gente vai ter uma vitória no parecer do Ministério Público Eleitoral. A partir disso, a gente vai vencer. A minha expectativa é que a gente vença essa disputa e não crie um precedente perigoso para todas as políticas públicas de ação afirmativa. Que o obrigue a mudar, então, essa autodeclaração. Perfeito. Na nossa ação, a gente pede a cassação do mandato e, alternativamente, que ele retire a autodeclaração, como a Ana Coelho tirou nos autos. É uma grande vitória dessa ação, viu, Jefferson? A Ana Coelho, alegando um equívoco. Engraçado é que a opinião pública não bastou para ela identificar que foi equívoco, mas na ação, quando a gente encurralou a nossa argumentação jurídica, ela retirou a autodeclaração. O Antônio Carlos manteve a posição, mas estamos confiantes que ele vai perder. Para a gente encerrar, Ernesto, uma pergunta rapidinha. Só lembrando, Jefferson, a gente renova o convite para o que o candidato, esse convite apresentado muito antes dessa polêmica, para que o entrevistemos como entrevistamos todos os demais candidatos a governador aqui no Isso é Bahia. Mas, Jorge, veja, nós estamos falando de um candidato ex-prefeito de Salvador, não de qualquer cidade. Certo? Prefeito eleito em primeiro turno, reeleito em primeiro turno, saiu com uma avaliação muito boa, fez o sucessor também em primeiro turno, certo? E agora é candidato a governador. Esse episódio, né, você acha que esse episódio compromete ou desqualifica o ACM como candidato, considerando que ele tem também esse retrospecto de ter sido prefeito, eleito, reeleito em Salvador, e eleito, evidentemente, pela maioria negra da cidade? Perfeito. Muito importante a sua abordagem. Primeiro que eu acho um problema um gestor público que visa esse lugar não entender como funcionam as políticas públicas para a sua população. Eu acho já um problema. Como é que ele será um bom gestor se ele não consegue enxergar as políticas forjadas, né, aquela analogia, o remédio forjado, para que a sociedade seja mais justa e igualitária? Primeiro, esse é o primeiro debate. E segundo, eu tenho discordância dessa observação do melhor prefeito do Brasil. O Salvador, onde ele foi gestor, performou nas últimas colocações da capital do desemprego. A atenção básica, que é a área da saúde, meu amigo e minha amiga, que estão me ouvindo aqui nessa cidade, é a pior da Norte e Nordeste. Saúde e emprego. Só que
a política da maquiagem, aí eu tenho que saber quem foi que avaliou ele nesses termos. Deveria colocar esses 2 indicadores. Nesse caso específico eu estou falando de urna, não de avaliação. Né? Exatamente. Então, assim, eu tenho discordância desse lugar que ele se orgulha de estar. Eu tenho discordância. E piora mais essa discordância quando ele não compreende uma política forjada para a proteção de um povo, que é a maioria negra desse Estado. Então, ele deveria fazer o dever de casa. Eu não estou falando do governador de Curitiba, do Rio Grande do Sul. É a Bahia, compadre. É a Bahia. Então, assim, juntando esses elementos, eu acho que ele não está preparado para estar nesse lugar. Pelos indicadores e pela posição dele de desconhecer os remédios constitucionais criados pela metodologia brilhante de uma instituição centenária que é o IBGE. Eu fiquei muito decepcionado com esse debate com o Antônio Carlos. Eu esperava muito mais dele. Servidor público Jorge da Cruz Vieira, Jorge X, que também é membro de bancas de heteroidentificação racial, no caso aí da Universidade Federal da Bahia, do Conselho Federal de Psicologia e da Defensoria Pública da União. Muito obrigado, o debate é bom. Tomara que a gente consiga conversar mais sobre esse assunto. Estamos um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Jorge. Um abraço, até uma próxima, então. Eu agradeço a toda a audiência. Peço à audiência que me siga lá no meu Instagram Jorge XXIS, porque trazemos muitas propostas, viu, Jefferson? A gente quer discutir de verdade essa sociedade. A gente não está para brincadeira. Forte abraço à audiência. Maravilha, um abraço para você também. Agora são 7h52 na Tarde FM.